Imagine um trabalhador comum, a grande maioria acordando cedo todos os dias, enfrentando o trânsito ou transporte público para chegar ao trabalho, cumprindo suas 8 horas diárias e, finalmente, voltando para casa no final do dia. Essa é a rotina de milhões de pessoas que vivem sob a escala tradicional 6x1 de trabalho, 6 dias trabalhando e um dia de descanso. A discussão sobre carga horária de trabalho é antiga e sempre relevante. Porém, sabemos que no atual momento do país, a discussão veio à tona para apresentar uma proposta populista onde o governo e seus apoiadores estão impopulares. Com as exigências de qualidade de vida e a necessidade de conciliar trabalho e lazer, a PEC 6x1 tem ganho espaço, com a mudança da escala 6x1 para um 4x3, mantendo os regulamentos inalterados. Essa transição envolve debates sobre produtividade, impacto econômico e bem-estar dos trabalhadores. Vamos explorar o que significa essa proposta, suas implicações e como ela pode influenciar a economia e no final do vídeo darei minha opinião sobre o assunto, entendendo as escalas 6x1 e 4x3. A escala de trabalho 6x1 é um modelo tradicional em que o trabalhador tem 6 dias de trabalho seguidos por um dia de descanso. Isso resulta em uma jornada semanal de 44 a 48 horas, dependendo do país e das leis trabalhistas. Esse modelo é amplamente utilizado em setores que exigem alta disponibilidade, como comércio, indústrias e serviços. A maioria dos meus empregos foram em escala 6x1, só tive 2 empregos na escala 5x2. Uma coisa eles tinham em comum, a distância. Sempre gastei quase 2 horas para chegar até o trabalho e outras 2 horas para voltar para casa. Sair de casa quando ainda está escuro e voltar para casa quando já escureceu. Por outro lado, a proposta de uma escala 4x3 significa trabalhar 4 dias seguidos com 3 dias de descanso. Essa mudança reduziria a jornada semanal para cerca de 32 a 36 horas, mantendo o mesmo salário. A ideia é proporcionar mais tempo livre aos trabalhadores, melhorar a saúde mental e física e, ao mesmo tempo, garantir que não haja impacto na qualidade do serviço ou produto. No entanto, a grande questão é como manter a produtividade e, ao mesmo tempo, garantir que os resultados não sejam limitados. Países como a Islândia, Nova Zelândia e algumas empresas na Suécia já testaram modelos semelhantes, reduzindo a carga horária semanal para 32 ou 35 horas. Os resultados foram animadores: aumento na produtividade, menor taxa de atrasos e faltas, maior satisfação dos funcionários e até melhorias na saúde mental. Esses exemplos trazem esperança de que algo semelhante possa funcionar em outras partes do mundo. Mas será que as consequências serão positivas para a economia de um país bem maior, como o Brasil? Olá para você, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal. Vamos lá! Benefícios da redução da jornada: aumento do bem-estar e qualidade de vida. Reduzir a carga horária, mantendo os salários, pode resultar em trabalhadores mais satisfeitos, menos estressados e mais motivados. Estudos indicam que uma jornada reduzida contribui para menos problemas de saúde, como estresse e ansiedade, e melhoria do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Com menos trabalhadores adoecendo por causas relacionadas ao trabalho excessivo, haveria uma redução nos custos com saúde pública e privada, além de menos afastamentos por motivos médicos. Aumento da produtividade. Em muitos setores, a produtividade não está diretamente ligada ao número de horas trabalhadas, mas sim à eficiência como essas horas são utilizadas. Uma jornada mais curta não significa necessariamente menos produtividade. Pesquisas indicam que trabalhadores descansados tendem a ser mais eficientes. Ao concentrar o esforço em um período menor, é possível evitar o cansaço e melhorar o foco, resultando em melhor desempenho nas atividades diárias. Redução de atrasos e faltas. Funcionários que têm mais tempo para descansar, cuidar da saúde e passar tempo com a família tendem a faltar menos e permanecem mais tempo nos empregos. A escala 4x3 pode ajudar a reduzir esses problemas de faltas e atrasos, diminuir a rotatividade e economizar custos com contratação e treinamento de novos funcionários. Menor impacto ambiental. Com menos dias de trabalho, há uma redução no deslocamento diário para o trabalho, o que pode diminuir as emissões de carbono e o consumo de energia nos locais de trabalho. Isso é particularmente relevante no momento em que questões ambientais são críticas.
a jornada dos empresários. Imagine um empresário, dono de uma empresa de médio porte, uma pessoa que investiu tempo, dinheiro e esforço para construir seu negócio. Ele opera no regime de trabalho 6x1, onde seus funcionários trabalham 6 dias e descansam 1. É uma rotina desgastante, mas que mantém a produtividade alta e as contas em dia. De repente, surgiu uma proposta revolucionária: mudar para uma escala 4x3, onde cada funcionário trabalharia apenas 4 dias e descansaria 3, sem cortes salariais. Parece uma ideia de ficção científica para quem cresceu no tradicionalismo da economia de produção intensa, mas é exatamente essa proposta que começa a ser discutida: a realidade do empresário. Para os empresários, a escala 6x1 é um sistema familiar e que funciona para muitas operações. Ela permite um controle rígido da produtividade e mantém o fluxo de produção constante. Sob essa configuração, os custos de mão de obra são previsíveis e a empresa se adapta a um ritmo em que a produtividade parece máxima. Os investidores já sabem o que esperar e assim conseguir controlar a margem de lucro com maior segurança. A rotina 6x1 está enraizada em muitas culturas organizacionais. Para o empresário, a rotina é consistente com a estabilidade. No entanto, os desafios que surgem nesse formato não são poucos. Altas taxas de atrasos e faltas, baixa retenção de talentos e, em muitos casos, níveis mais elevados de estresse entre os trabalhadores tornam-se problemas recorrentes. Além disso, há um custo indireto com a saúde dos funcionários que muitas vezes precisam de afastamento devido ao cansaço e ao estresse acumulado. Uma nova visão. Agora imagine um cenário em que os funcionários trabalhem apenas 4 dias e relaxem 3. No papel, parece ideal. Para o trabalhador é um sonho, mas para o empresário, essa mudança é no mínimo perturbadora. A escala 4x3 propõe um descanso adicional e a redução do estresse, que por sua vez pode levar a uma equipe mais motivada e satisfeita. Mas como ficariam a produtividade, os custos e, principalmente, o lucro? Para muitos empresários, a primeira ocorrência dessa proposta é o medo de uma queda de produtividade. Podem surgir perguntas do tipo: como meu negócio poderia funcionar com meus funcionários presentes apenas 4 dias por semana? E como posso pagar os mesmos custos se a produção vai cair? Os empresários veem essa mudança como uma ameaça potencial aos seus lucros e, consequentemente, à sobrevivência de suas empresas. Os desafios para o empresário. A escala 4x3 sem redução salarial traz um dilema: como equilibrar uma força de trabalho descansada com a necessidade de manter o faturamento? Em muitos setores, como o industrial e o de serviços, a redução de dias de trabalho pode significar menos produtos fabricados, menos clientes atendidos e, portanto, uma queda na receita. Do ponto de vista econômico, o empresário preocupado precisa considerar como vai sustentar essa redução de carga horária sem comprometer sua lucratividade. Alguns empresários avaliam que, para que a escala 4x3 funcione, seria necessário investir em tecnologias que otimizem a produção, algo que exige capital e, para muitos, isso simplesmente não é uma realidade possível. Outro aspecto importante é a possível necessidade de contratar mais funcionários para cobrir os dias de folgas extras, o que aumenta a folha de pagamento e, portanto, os custos gerais da empresa. Isso representa um grande risco, pois em um cenário econômico incerto, aumentar os custos fixos pode ser inviável. Dessa forma, os empresários se veem divididos entre o benefício do descanso do funcionário e o custo adicional que pode vir com a adoção dessa nova escala. O cenário brasileiro. No Brasil, onde a economia enfrenta desafios complexos, os empresários têm uma visão pragmática. Qualquer redução no trabalho sem uma contrapartida na produção é um risco difícil de assumir. Por isso, muitos argumentam que uma escala 4x3 pode funcionar em países mais desenvolvidos, mas que aqui o impacto nos pequenos e médios negócios seria drástico. Para empresas de grande porte, a adaptação à escala 4x3 pode ser mais acessível, especialmente se elas tiverem estrutura para investir em tecnologia e treinamento. No entanto, para pequenas e médias empresas, que compõem grande parte do cenário econômico brasileiro, o custo de implementação é muito mais elevado.
Dessa forma, muitos empresários brasileiros se sentem apreensivos com a ideia de adotar a escala 4x3, mesmo que a intenção seja melhorar o ambiente de trabalho. A minha opinião. Olá para você, meu nome é Rafael. Esse é o vídeo de número 226 aqui do canal, contando vídeos longos e vídeos curtos. E essa é a primeira vez que eu apareço, né? Então, como eu já me propus a dar a minha opinião logo no início do vídeo, eu resolvi aparecer até para os meus inscritos, os meus espectadores recorrentes me conhecerem. E como eu vou dar a minha opinião, então eu achei importante aparecer, né, para o pessoal ver quem é que está dando a opinião. Então, antes de dar a minha opinião sobre o tema, eu preciso contar uma coisa que nem meus familiares e nem meus amigos sabem, que é a minha visão política. Eu sou ANCAP. O ANCAP, eu tenho uma visão libertária. O ANCAP, para quem não sabe, é a abreviação de anarcocapitalista. Eu sou a favor de uma redução, né, do Estado e também de uma redução do poder do Estado. Eu acredito que onde o Estado põe a mão, ele piora a sua vida. Então o Estado sempre vem com a ideia de que está te ajudando, está te protegendo, mas na verdade ele está complicando a sua vida. Então vamos lá, para dar minha opinião, achei importante dizer o meu lado político, para poder dar uma ideia mais clara do porquê eu penso dessa forma. Eu acho que deve reduzir sim essa jornada de 6x1 para 4x3, porque eu mesmo já trabalhei por muito tempo na minha vida nessa escala 6x1 e eu sei o quanto é ruim essa escala 6x1. No meu caso, eu só tinha o domingo livre, né? Tem pessoas que podem ter a segunda, a terça ou a quarta livre. No meu caso era o domingo livre e eu só tinha o domingo livre para fazer qualquer coisa. Então você acaba não fazendo nada porque no domingo você só quer deitar no sofá, só quer dormir, descansar, porque no dia seguinte vai começar tudo de novo. Então eu acho que deve reduzir, porém não de qualquer jeito. Deve ter um estudo muito bem feito. Eu acho que deve ser feito não só a redução da carga horária, mas também flexibilizar, né, no caso já como uma visão mais do libertarianismo, de flexibilizar, no caso deixar as pessoas negociarem, né, ser livres para negociar. Então, por exemplo, o Estado com essa proposta de apenas reduzir a carga horária, manter o salário, complica mais ainda o lado do empresário, né? Então, flexibilizar. O empresário ele precisa da mão de obra, o funcionário precisa do emprego. Então, se vai reduzir a carga horária, flexibiliza, deixa, por exemplo, muda esse esquema, comece a pagar por hora, é mais fácil de controlar e a empresa poderia ter a opção de, por exemplo, fazer, entre aspas, planos, né, de contratação. 30 horas semanais, 40 horas semanais, 50 horas semanais. Porque tem pessoas que estão dispostas a trabalhar muito mais para também ganhar bem mais, né? Então tem pessoas que, se puder trabalhar só 30 horas, trabalha 30. Se puder trabalhar 5 horas só na semana, também prefere trabalhar só 5 horas e viver de qualquer cartão auxílio do governo. Então eu acho que as pessoas poderiam negociar melhor, né? Patrão e empregado, ao invés da interferência do Estado. Eu sou contra a carteira de trabalho. Eu acho que a carteira de trabalho ela complica tanto a vida do empregador quanto a do empregado. Eu sempre trabalhei com carteira assinada. O meu irmão, ele tem uma empresa
Então eu sei como que é o, o lado empresarial, tanto para contratar quanto para demitir, é muito caro. Então pensando, por exemplo, que um trabalhador hoje aí, com os seus 1.500 de salário, a empresa não vai pagar só esses 1.500. Esse empregado ele vai ter quase um custo de 2 funcionários com os impostos, né? E a mesma coisa o funcionário. Ele foi contratado para ganhar 1.500, mas ele também não vai receber aqueles 1.500, vai receber menos. E o desconto pode ser maior ainda se a empresa oferecer plano de saúde, plano odontológico, e essa pessoa ainda colocar um adicional, né? Uma esposa, o marido, os filhos. Então o desconto pode ser maior ainda. Então, na minha visão, acabando com a carteira de trabalho, ficaria todo mundo sendo PJ, no caso, né? Ficaria muito mais fácil a negociação. Muito mais fácil a negociação, porque, por exemplo, o empresário já sabe que o custo do funcionário é de 3.000. Digamos que ele só repasse esses 3.000 para o funcionário. Não vai ter governo para já pegar sempre uma parte do salário. Evidentemente que depois você vai pagar imposto de renda, né? Mas já num valor muito menor porque você é PJ. Então a pessoa jurídica paga muito menos de imposto. Só para ter uma ideia, por exemplo, o meu canal ele não é monetizado e ele está em pessoa física. Então a partir do momento que o meu canal for monetizado, eu já começo a pagar um valor muito mais alto do que se fosse PJ. Eu pago 27% como pessoa física em cima do rendimento do canal. Eu já tendo um canal monetizado, fazendo a migração para uma pessoa jurídica, o valor já cai para 12%. Então aí é uma diferença muito grande, são 15% de diferença só por você sair de pessoa física para pessoa jurídica. Então já sendo todo mundo pessoa física, já sendo todo mundo pessoa jurídica, já pagaria menos imposto para o governo. Mas é claro que o governo não gosta de menos imposto, né? O governo quer mais imposto. Quanto mais imposto o governo arrecada, mais ele gosta, né? Então, o Estado não se intrometendo ficaria muito mais barato para as partes negociarem, muito mais vantajoso para as partes negociarem. Eu vejo pelo meu irmão, por exemplo, quando ele quer contratar ou demitir alguém da empresa, ele primeiro conversa com o contador dele para saber se ele vai ter dinheiro ou não para fazer aquilo. E encarece quanto mais tempo o funcionário tem de casa, né? Mais alto é o custo para demitir esse funcionário. Então você tem que ter um dinheiro em caixa razoável aí. Não tendo essa burocracia da carteira de trabalho, seria todo mundo por contrato. É um contrato de 6 meses, contrato de 1 ano, de 2 anos, enfim. É um contrato entre o empregador e o empregado. E se você não está contente, você sai. Se o empregador não está contente com o seu trabalho, ele também te manda embora. Você já arruma trabalho em outro lugar, porque esse outro lugar também não vai ter o mesmo problema com contratação, porque todo mundo é PJ. Então contratar e demitir é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais barato, né? Então, usando esse exemplo aí, por exemplo, contratando um funcionário pagando R$1.500, digamos que o empresário só repassasse os 3, o empregado desses 3.000 ele tiraria a condução dele, se quiser colocar um plano de saúde, colocaria dali. Sendo já ele PJ, um plano de saúde seria mais barato, um plano odontológico também seria mais barato, né? Porque ele é PJ, então o imposto é menor. Então, com dinheiro na mão, a pessoa sabe administrar aquela quantia muito melhor.
ela sabe o que fazer com o dinheiro dela, né? E não o Estado achar que sabe o que ela deve fazer com o dinheiro. Então o Estado diz que te protege, que te ajuda, que te beneficia em alguma coisa, mas ele só atrapalha. O FGTS, por exemplo, seu valor fica retido com a desculpa do governo de que lá na frente depois você resgata quando você for mandado embora, mas aquele dinheiro já é seu. Você pode pagar uma conta, fazer uma compra, fazer uma viagem, mas não, aquele dinheiro fica para o governo, para ele, diz ele, né, que é saneamento básico, investimento em infraestrutura, reforma de calçadas, mas a gente sabe que isso não acontece, né? Mas mesmo assim ele alega que o dinheiro do FGTS é para isso, a gente não vê esse retorno e você também não pode gastar esse dinheiro, né? Então, onde o Estado põe a mão, ele acaba complicando a vida do brasileiro. Então eu sou a favor de uma redução do Estado. Então, com essa redução do Estado, as pessoas conseguiriam negociar de melhor maneira, de melhor forma, não teria burocracia. Hoje você abrir uma empresa não seria praticamente uma loucura, porque o que você vai pagar de imposto não é fácil, as leis trabalhistas não são fáceis, o custo de contratação e demissão não é baixo. Então, para quem quer empreender, é um desafio. Nosso país ele não facilita para o empreendedor, né? Então, não sei como será com essa diminuição, porque a vida para o empreendedor já não é fácil. Vai ficar um pouco mais complicada, porque ele vai ter que fazer reajuste na sua jornada, contratar mais funcionários, talvez demitir mais funcionários, porque não tem capacidade de contratar, então vai sobrecarregar outros funcionários para cobrir aquela falta. Então tem que ser um estudo muito bem feito antes dessa proposta ser aí aprovada, e eu espero de verdade que ela seja aprovada. Eu não trabalho fora de casa, né? Eu trabalho com perícia judicial, eu tenho o privilégio de trabalhar de casa, então eu não passo o sacrifício que é, mas a maior parte da minha vida eu gastava aí quase 2 horas tanto para ir quanto para voltar. Então eu sei que é uma jornada puxada, a pessoa fica em média aí 12 horas na rua, 13 horas na rua, é muito tempo. Então isso aí ajudaria muito pro funcionário em si. Mas qualquer mudança desse tamanho, sem um estudo sério, não um estudo meia boca, digamos assim, por ser uma proposta populista, né? É uma proposta populista, porém é uma coisa boa para o cidadão. Então fazer um estudo sério para realmente implementar essa proposta, mas sem prejudicar mais ainda o trabalhador e mais ainda o empresário, né? Empresário prejudicado, no caso, os que não são amigos do Estado, né? Porque alguns empregadores, porque empregador que é amigo do Estado aí já é outro papo, né? Então, pessoal, essa é a minha opinião. Eu acho que deve sim reduzir a jornada, mas flexibilizar essa jornada aí e um estudo sério. Só que não só reduzir essa jornada do trabalhador, mas também aumentar a jornada do político, né? Porque o político ele trabalha em tese de terça a quinta-feira. Só que ele não entra às 6 horas da manhã da terça, ele não entra às 7 horas da manhã da terça. Ele vai chegar às 10, 11 horas, meio-dia na terça-feira. Depois já vai sair para almoçar, deve voltar aí suas 2 horas da tarde do almoço.
ver qualquer coisinha que tem para ver, bate um papo ali, faz uma politicagem e 5 horas encerra o expediente. Então, no meio do ano, eles param por 2 semanas, já trabalham um pouco, né, de terça a quinta. No meio do ano param 2 semanas, tem as férias, se um feriado cair, por exemplo, numa quarta ou numa quinta-feira, já praticamente é uma semana perdida, então é mais tempo ainda. Então, já que eles estão com essa proposta populista de reduzir a jornada de trabalho para o cidadão, também vir com uma outra proposta populista de aumentar a jornada de trabalho deles, né? Afinal, o salário é um absurdo. Então, seria uma ideia bacana. Mas aí eu acho que já sonhar um pouco a mais, mas quem sabe um dia, né? Então, pessoal, é isso, essa é a minha opinião. Desculpa eu não ter muita desenvoltura em frente à câmera, é a minha primeira vez que eu apareço. Vou estudar essa opção de aparecer em novos vídeos do canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha entendido o que eu pretendi passar. No caso, no vídeo eu quis passar a visão do empregado, a visão do empregador, o benefício que poderia ter com essa mudança, né? E no final agora do vídeo a minha opinião sobre o assunto. Então, deixa seu comentário com o que você acha dessa PEC, se você concorda com ela, com a redução da jornada de trabalho, se você é o empregador, se você é o empregado, se você não concorda com a jornada de trabalho. Eu quero muito saber a sua opinião. Por favor, se não for inscrito no canal, se inscreva. Acompanhe os outros vídeos, temos vídeos bons, mas como o canal ainda é curto, o alcance é um pouco reduzido, mas devagarzinho a gente chega lá. Gente, obrigado por chegar até aqui. Deixa um like, se inscreva e até o próximo vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo e de alguma forma esse vídeo foi útil e relevante para você, considere apoiar o canal e fazer uma contribuição via Pix. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Vou deixar também o Pix na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio e obrigado por chegar até aqui. Quer ver mais vídeos incríveis? Deixe um like e se inscreva no canal. Toda terça-feira e toda sexta-feira saem vídeos novos, então ative o sininho das notificações para ficar por dentro do assunto. Até o próximo vídeo. Tchau!